Olá, eu me chamo Isabela Maria Belotto, estudante do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Eu faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim, aqui em Toledo, no Paraná. A minha orientadora é a Dionéia Schauren e o meu co-orientador é o Leandro Miglioreto. O meu projeto é o GUPET, Bebedouro Alternativo, uma solução inteligente no combate da dengue. Existem mais de 30 milhões de animais em situação de vulnerabilidade que passam por necessidades e que se encontram nas ruas. Entre o medo, o frio, os maus tratos, o que mais parte o coração é a sede e a fome. E isso é nossa responsabilidade, pois foi a partir do crescimento urbano desenfreado que esses animais perderam seus locais naturais e agora dependem de nós, seres humanos, para receberem o mínimo, uma água limpa, tratada e cuidada. Entretanto, a assistência, que antes já vinha sendo pouca, está cada vez menor, pois estamos passando por uma epidemia de dengue no Brasil e principalmente no Paraná. E a recomendação é de não deixar vasilhas com água, pois esses bebedouros são um dos principais focos de dengue. Pensando em uma solução para esse problema, encontramos o peixe Poecilla reticulata, popularmente conhecido como gupe ou lebiche. Esse peixe veio para o Brasil em 1950 como um controle biológico das larvas da malária, que na época também estavam passando por uma grande epidemia desse vírus. Bom, atualmente, esse peixe é utilizado pelos agricultores como uma espécie de estratégia para o controle da dengue. Eles colocam esses peixes em canaletas e o peixe se alimenta das larvas que são depositadas no local. Pensando nessa mesma estratégia que esses agricultores utilizam, o objetivo do meu projeto é produzir um bebedouro utilizando materiais alternativos, ou seja, recicláveis e de baixo custo, que possam ser instalados em vias públicas, como ruas e calçadas, para ser fonte de água para os animais em situação de vulnerabilidade e que principalmente não ofereçam depósito de água que possa ser um criadouro das larvas do Aedes aegypti. Primeiro de tudo, na minha metodologia, eu separei o galão em 3 partes, sendo que eu utilizei somente o gargalo e o fundo na produção do meu protótipo. O corpo foi descartado para a reciclagem. Então, eu encaixei o gargalo no fundo, fazendo uma espécie de suporte para o meu bebedouro. Eu utilizei galões de 20 litros comercializadamente feitos para água. Aqui eu tenho o meu protótipo em tese, e assim ficou ele com o suporte e com o galão repositor. Bom, com o auxílio de um ferro quente, eu fiz pequenos furos em toda a área do galão, ficando como uma espécie de peneira ou tela. Eu fiz isso para facilitar a ovoposição dos mosquitos e a proteção do peixe, além de manter, o nível da água num nível aceitável para a sobrevivência dos lebistes. Bom, eu fiz uma adaptação no gargalo para facilitar a troca do galão repositor, para que evite o desperdício de água e que também facilite o processo, além de ajudar a manter firme o galão para não ter o risco dele acabar caindo, tombando ou até mesmo machucando algum animal. Em seguida, eu utilizei uma tela de malha fina e o auxílio de 2 elásticos e prendi na tampa do galão, na boca do galão repositor, para não ocorrer o risco de, quando juntarmos o galão repositor com o nosso suporte, os peixes que estavam ali embaixo na nossa base subam para o galão repositor. Bom, aqui eu tenho a foto do meu fundo e do meu gargalo já furado. Aqui na foto 2 eu tenho eles juntos, encaixados um no outro, e a nossa base pronta. Ali eu também tenho a foto do meu galão repositor já com a tela. Esse ficou o nosso protótipo. Esse ficou o meu protótipo sem o peixe. Ele foi avaliado durante 24 horas para ter certeza se não tem nenhum risco de tombar ou se a mecânica dele estava realmente funcional. Na segunda etapa do meu projeto, eu já adicionei os meus peixes. Aqui temos 2 fêmeas do gênero Poecilla reticulata.
como o objetivo do meu trabalho é que as pessoas reponham o bebedor frequentemente, dificilmente a água terá um tratamento prévio de ajuste pH ou salinidade, por exemplo. Então, eu peguei o meu suporte e adicionei 2 litros de água da torneira para poder testar se os peixes vão sobreviver numa água que não tem um tratamento prévio. Em seguida, eu adicionei os meus peixes cuidadosamente dentro do galão e o protótipo ficou pronto. Esse é o protótipo já com o peixe e ele está sendo avaliado por um período de 2 semanas. O projeto ainda se encontra em andamento, portanto ele não tem resultados conclusivos. Porém, os resultados que eu tenho até o momento, eles se apresentam muito positivos, pois o bebedouro ele se apresentou muito funcional no requisito mecânico e os peixes se adaptaram ao ambiente assim que colocados. Porém, como eu falei antes, eles ainda estão num período de observação se eles vão sobreviver ou não. Aqui eu tenho as minhas referências e muito obrigada pela atenção.